Olá pessoal, vamos colocar em prática aquilo que aprendemos nas aulas anteriores? Vejamos a questão número 1, é uma questão da Fundação Carlos Chagas. No enunciado dela se diz se é adequado o emprego de determinado termo que está em destaque. Nós vamos analisar apenas as alternativas que dizem respeito aos assuntos que nós consideramos nas aulas anteriores. Nesse caso, apenas a alternativa A. Vejamos então a letra A. Na letra A temos a seguinte frase: os vexames, porque passou, foram compensados. Notem que é utilizado porque junto, sem acento. Nesse caso, segundo a primeira aula que nós aprendemos, ele poderia ser substituído pela conjunção pois, uma vez que ela é explicativa. No entanto, se fizermos essa troca, verifique como ficaria. Os vexames, pois passou, foram compensados? Não parece muito lógico, não é verdade? Mas vamos fazer o seguinte: façamos a troca pela expressão pelo qual ou a sua flexão. Os vexames, pelos quais passou, foram compensados. Perceberam como é possível fazer essa troca? Portanto, nesse caso, na alternativa A, deveríamos ter escrito o porquê separado, uma vez que ele se refere à expressão pelo qual. Notaram? A letra A, então, seria exatamente a alternativa em que você não segue a norma culta. Agora vamos à questão 2. Apenas lembrando que todas as 3 questões selecionadas foram dos concursos de 2014. Essa questão número 2, ela pede o seguinte: a palavra em destaque está grafada de acordo com a norma culta, exceto em... Notem que se pede para avaliar a grafia das palavras e solicita-se que verifique aí a exceção daquela que não estaria de acordo com a norma culta, ou seja, aquela que destoa das regras da gramática. Vejamos então a letra A. Ela tem a seguinte frase: os carros vêm poluindo as cidades há muito tempo. Observem que nesse caso se utiliza o A sem o H. No entanto, segundo o que nós aprendemos, esse A sem H só pode ser utilizado quando a expressão for a futuro ou então direcionando a distância, o que não é nenhum dos casos dessa alternativa. No entanto, notem que há a possibilidade de você utilizar o A com H, que faz exatamente a referência ao passado. Tanto que eu poderia fazer até mesmo a troca pelo verbo faz muito tempo. Portanto, a letra A é a exceção. É aquela que está em desacordo com a norma culta. Conhecemos a exceção, mas ainda assim vamos analisar as outras alternativas. Agora a letra B. A letra B ela tem a seguinte frase: os ambientalistas procuram há décadas uma solução definitiva. Observem que nesse caso se utiliza o A com H, que é uma referência justamente ao passado. Faz décadas. Portanto, a letra B segue de acordo com a norma culta. Não consideraremos a letra C por enquanto, uma vez que ela trata de um assunto que ainda não foi considerado. Mas vejamos a letra D. A letra D ela nos diz o seguinte: nas cidades planejadas, as zonas residenciais devem ficar a 10 km do centro comercial. Observem que agora está sendo utilizado o A sem o H, justamente uma referência à distância, que é o que a alternativa nos proporciona. Portanto, a letra D também está correta. Vejamos agora a letra E. Na letra E temos a frase: em alguns países há excesso de veículos nas ruas. Agora estamos utilizando A com H e a referência seria exatamente ao verbo existe. Será que há essa possibilidade de troca? Façamos então. Em alguns países existe excesso de veículos na rua. Muito bom, é possível fazer essa troca. Mais uma vez, esse A com H foi empregado corretamente. Portanto, a letra E segue também a norma culta. Vejamos agora a última questão, que também é uma questão da SES Gran Rio, organizadora SES Gran Rio. Nela temos o seguinte enunciado: pede-se para avaliar novamente a grafia das palavras se estão realmente corretas. Vejamos. Bem, nessa questão vamos selecionar apenas a alternativa B, que é o que nos interessa com respeito aos assuntos que foram considerados. Nela aparece a seguinte frase: o poeta português não gostava muito de viajar, mas às vezes tinha de sair de Lisboa. Observem que nesse caso ele utiliza o mais com i. No entanto, segundo o que nós aprendemos, esse mais com i ele teria a ideia de acréscimo, o que não é o caso da frase. Ao contrário, a frase ela demanda um caso de contrariedade, quebra de expectativa, adversidade. Assim, o correto seria utilizar o mais sem i, que também é equivalente à conjunção porém, ambas conjunções adversativas. Ou seja, a letra B seria exatamente a alternativa que não está correta ou que não segue a norma culta. Gostou da aula?
compartilhe, inscreva-se no nosso canal. Até a próxima, fique com Deus!